Bom dia a São Paulo, bom dia à indústria de compósitos, bom dia Brasil. Sou muito grato por ter sido convidado para compartilhar com vocês a tecnologia na qual nos concentramos lá na Europa e também ela está se desenvolvendo rapidamente aqui no Brasil. Eu chamei a apresentação como não deixar um legado de resíduos, de lixo para os seus filhos e para as pessoas. Na nossa indústria, infelizmente, nós temos muito resíduo, especialmente em alguns dos processos. E é isso que vamos avaliar aqui nessa apresentação. Muito bem. Aqui a membrana de vácuo reutilizado. O nosso negócio é isso. Nós temos a membrana a vácuo reutilizada, é com isso que trabalhamos na Alan Harper. Tá baixo, preciso aumentar. Agora acho que está falando mais perto. Temos então a membrana a vácuo para gerar as formas dos produtos. Nós temos uma reutilizável aqui, que é um molde B de um processo em molde fechado. Nós podemos substituir o processo LRTM, o Light. Nós podemos substituir a deposição manual e converter para o molde fechado. O custo de entrada é bem baixo para usar o molde fechado. Podemos usar RTM, pré-preg, dentro ou fora da autoclave, olha só, que é bastante comum também. E a infusão de resina também pode ser utilizada. Eu vou me concentrar aqui na infusão de resina na minha apresentação, para mostrar para vocês os avanços significativos dessa tecnologia reutilizável e o que ela pode nos proporcionar. Por que então usar os reutilizáveis? Uma pergunta meio tola de se fazer, mas ainda usamos consumíveis no nosso mundo, na nossa indústria, até mesmo na cozinha, quando a gente compra utensílios, usamos vários itens. E faz sentido econômico usar os reutilizáveis. O Elon Musk manda lá foguetes e ele reutiliza os foguetes, diferentemente da NASA. Ele tem a ideia certa, acho que ele copiou a gente, mas é isso que o Elon Musk está fazendo. Faz sentido, claro, reutilizar aquilo que você já produziu uma vez. Não é para usar uma vez só, não. Muito bem. Essa declaração é muito verdadeira. Olha só, os reutilizáveis substituem o método de consumíveis, que tem muito resíduo e que está ultrapassado. O sistema de infusion bagging, a infusão com bagging, tem lá o estande da Alan Harper, tem o fornecedor que fala dos consumíveis. Claro que eles querem que vocês comprem os consumíveis, porque esse é o negócio deles. Mas esse método substitui tudo isso. Você reutiliza os consumíveis. Temos o consenso aqui, é que o bagging de infusão, que não é reutilizável, ele não é robusto, tanto do ponto de vista econômico como comercial. Você usa a membrana, você tem a malha de fluxo, a fita adesiva, a espiral, o invólucro de espiral, o peel ply e a mangueira de resina. Dá 40 libras por metro quadrado para um único uso, incluindo a mão de obra e também é para fazer o ajuste e a remoção. Não é só o plástico, é a mão de obra que você está utilizando para colocar, para retirar e depois para descartar também. A resina consome e ela permanece ali na membrana. E essa resina que permanece na membrana também totaliza um valor muito alto. Nós temos uma média de 0,7 kg de resina por metro quadrado. Pode ser epóxi, poliéster, vinil epóxi, e é um desperdício do processo, não tem nada a ver com o produto, olha só. Então você coloca 700 gramas de resina só para fazer o processo funcionar, depois joga fora. E é o que nós chamamos de consumo do processo e de desperdício. Apenas para destacar aqui, nós temos aqui o método tradicional do bagging system e nós temos aqui a embarcação que foi feita com a membrana de silicone reutilizável. Estamos falando aqui sobre a fita adesiva, que é usada só uma vez, a lâmina de bagging usada uma vez, a espiral usada só uma vez, esse respirador aqui usado uma vez, a mescla, o peel ply,
tudo isso usado uma vez, e tudo isso está sendo vendido por empresas que entraram nesse negócio, entraram nesse ramo. Estamos tentando remover isso, portanto, da cadeia de fornecimento, da cadeia de suprimento. Vamos incomodar algumas pessoas fazendo isso, claro, mas é uma mudança grande. A gente não pode impedir o progresso. O progresso é impulsionado pelo dinheiro e a gente não quer jogar esse dinheiro fora, não. Todas as vezes que a gente produzir um único componente. E o nosso negócio é esse, portanto, a reutilização de membranas. Nós temos aqui um bom exemplo de uma empresa sul-africana que faz os ventiladores de resfriamento para estação de força. Você vê as estações de força, aquelas de concreto grandes, mas na África do Sul é diferente. Eles têm 1.000 ventiladores gigantes que têm o ar forçado, que resfria os condensadores da estação de força. E essa empresa produz isso através do processo de infusão de resina. Eles produzem então os ventiladores de resfriamento com a infusão de resina e converteram para o sistema reutilizável de membrana. E aí fizeram um grande progresso, com grandes vantagens. Vou mostrar aqui o que essa empresa encontrou mudando da infusão com os consumíveis para a infusão com os reutilizáveis. Vamos ver o que eles têm a nos dizer aqui. Eles disseram que o tempo de configuração para a infusão, antes de inserir a resina, foi reduzido de 60 minutos para 5 minutinhos só. Olha só. Então, uma redução de 55 minutos em um único ciclo, simplesmente mudando o seu processo. Ou seja, é uma quantidade muito grande de tempo de mão de obra que foi reduzida. Não precisam fazer o teste de queda de vácuo em cada uma das peças. Se você trabalha com infusão, quando você coloca o bagging, você fica checando para ver se há vazamento do vácuo. Não precisa fazer isso com esse processo novo, não. Depois podemos falar mais sobre isso. Mas nesse momento, o fluxo da resina é mais rápido e nós nunca temos os pontos secos. Isso é o cliente relatando, não sou eu falando, não. É o cliente que está relatando tudo isso. Eles têm aqui 3 membros da equipe que fizeram 8 partes grandes por dia, de 4 ferramentais de face e 2 membranas de silicone intercambiáveis. 800 painéis foram produzidos com ambas as membranas em janeiro desse ano, tá, pessoal? Foi em janeiro desse ano. E ainda parecem novíssimas. As membranas foram reutilizadas 800 vezes e ainda parecem como novas. Dobraram a sua produção sem nenhum espaço adicional na fábrica ou não precisaram de mais mão de obra. Dobraram a sua produção sem pessoas sendo contratadas. É uma grande mudança para a nossa tecnologia, portanto, não houve modificação necessária aos moldes de face de infusão. Você não tem que mudar o ferramental, você manda só ao ferramental superior, que nesse caso é um reutilizável. E essa tecnologia simplificou o processo de produção e, ao mesmo tempo, minimizou o risco de falha. O risco de falha é praticamente zero. O que eles não disseram é que estão economizando muito resíduo. Aquele material que ia ser jogado fora, encontraram todas essas vantagens, mas do ponto de vista ecológico, eles também não geraram resíduos, não jogaram resíduos no meio ambiente. Muito bem. Então, os reutilizáveis estão aí superando o LRTM, o RTM Light. Se estiverem envolvidos com isso, vão ver cada vez mais empresas que estão mudando para esse processo, simplesmente porque é custo efetivo positivo. Não é apenas uma moda, não, é uma mudança significativa de tecnologia que iremos começar a ver no nosso mercado. Aqui nós temos uma peça que foi feita para um banheiro, para um navio na Holanda, uma piscina que tem 60 metros quadrados. E é reutilizável, olha só. E a parte da frente de um veículo. E é outra coisa, nós podemos fazer os undercuts sem nenhum problema com o processo. Os cortes inferiores podem ser feitos sem nenhum problema. Vou deixar aqui para vocês então. Falando sobre os undercuts, nós temos o design com o corte inferior. Então, o molde vem nessa direção. Ou seja, ele sai facilmente, você tem o molde com 2 peças e a membrana de vácuo vai abaixo, fica por baixo, aí você faz o peel. Você não pode fazer isso com RTM Light nem com RTM, até onde eu sei. E eu estou nessa indústria há 30 anos. E eu posso dizer que é muito difícil produzir essa peça usando o ferramental rígido, né? Então, nós temos aqui os últimos pontos que eu quero mencionar.
Os designs com recortes inferiores são fáceis, não tem agente desmoldante que é necessário uma autodesmoldagem. Você não tem que usar o agente de desmoldagem, não. Manutenção também não é necessária. Olha que coisa que eu estou falando, não é necessária a manutenção, é verdade, não precisa de manutenção. Você pode levar uma empilhadeira até lá e ainda vai funcionar muito bem. Nós não temos tensão de desmoldagem. Quando você faz a desmoldagem, você puxa. Se você tentar desmoldar o grande molde, que é rígido, tem uma grande tensão aplicada por cisalhamento. Você não tem isso nesse processo. E você tem uma liberação do molde muito fácil, que é muito bom. Nós não temos aí questão de vedação do vácuo. Você não tem que renovar as vedações de vácuo porque estão inseridas já na membrana. Existe apenas uma única aplicação de vácuo. É muito simples, portanto, a aplicação de vácuo. Não existem aí pontos de acúmulo e não existe desperdício da resina ali nas bordas. Os clientes estão economizando 25% de resina por conta da consolidação e por conta de que é um jeito diferente de introduzir a resina. Compartilhei com vocês, então estão preparados para se unir ao mundo dos reutilizáveis, porque eu posso garantir que há benefícios para vocês. Se vocês usam processamento de molde fechado, tem grandes benefícios e muitas empresas estão descobrindo isso no mundo inteiro. Então vou deixar vocês com essa ideia aqui, tá bom? Muito obrigada. Are there any questions? Are there any questions? So I would like to know how the resin flow channel is used. Does it consume resin? How does it work, the resin flow channel? Olha, ele levantou aqui esse ponto sobre o canal de resina que nós introduzimos no molde silicone. Se você faz infusão, você tem um invólucro espiral. A gente inseriu isso tudo na membrana e são reutilizáveis. Então, basicamente, você tem um canal de resina que está embutido, né? Então, a resina flui por aí. Então, quando a resina é introduzida, nós temos a superfície e ela se espalha. Você não tem nenhuma resina que permanece dentro dos canais. É extraordinário. Não temos um exemplo aqui, mas temos fotos. Se vocês quiserem discutir mais isso, podem nos visitar no stand A21. Mas obrigado pela pergunta. Nos visitem no stand A21 para ver como funciona o fluxo de resina nos canais. Any further questions to Mr. Harper? So please take the opportunity. It's not always that Mr. Alan Harper is here in Brazil. It's not always that he comes. Do you have any questions? Muito obrigado pela presença. Como eu disse no começo da apresentação, você é uma lenda viva para a indústria de compósitos, né? Muito obrigado. And then 5 more minutes, we're going to have Owens Corning's talk.